Certamente você já se deparou numa situação em que sentia ou achava que um determinado problema não tinha solução, ou já ouviu comentários a respeito de uma cidade, de uma pessoa, dizendo: fulano não tem mais jeito, essa cidade não tem mais jeito, ou essa nossa sociedade não tem mais jeito também, é outra coisa que a gente ouve muito, né? O Brasil não tem mais jeito. E a gente muitas vezes torna isso como se fosse ali uma verdade fundamental, né? De que não tem o que fazer, não tem mais o que fazer. E muitas vezes a gente nem começou pelo lado certo. Às vezes a gente fica preocupado, estressado com alguns problemas, algumas situações na nossa vida, ou então desanimado, vendo que tudo está indo por um caminho ruim, uma solução que não é aquela que nos agrada, não vai ser agradável, né? Não sabendo o que fazer, sem rumo, e as coisas estão difíceis, a humanidade está doente, a sociedade está doente, ou então se sente, né, como o cachorro que caiu do caminhão de mudança, não sabe para onde ir, o que vai fazer, ou não vê a luz no final do túnel, ou a menos que seja um trem na contramão. E a gente verifica que muitas vezes nós mesmos entramos nessa situação de dizer que não tem mais solução. A gente às vezes fala da criminalidade, olha só, né? Criminalidade não tem jeito, tem que matar mesmo. Já ouviram alguém crente falando isso? Misericórdia, não pode falar assim não. São pessoas, são criaturas criadas por Deus e a gente precisa orar para que Deus nos ajude, sim, a dar a solução para a nossa sociedade, para o nosso mundo, para o nosso dia a dia, para aquela pessoa que é problemática, para aquela situação da qual a gente não enxerga o resultado. Quem fala assim está buscando uma solução, está buscando ardentemente ali um caminho para atingir a um determinado objetivo. Não sabe que caminho seguir e precisa seguir, precisa de uma luz, precisa de um rumo, precisa de uma direção que aponte um caminho a seguir. Veja que a gente tem vivido nesse tempo de pandemia a mesma situação. As pessoas estão com problemas, as pessoas estão em crises emocionais, em crises espirituais, em crises morais, sociais e econômicas. Elas não sabem muito bem o que fazer nesse momento, como reaver o seu sustento, o que vai comer, como vai comer, o que vai comprar. Tá tudo muito complicado e tá difícil para todo mundo. Por que tá difícil para todo mundo? Todos os países, dos 250 e poucos países, estão sofrendo diretamente com a pandemia do coronavírus. E outros estão sofrendo os efeitos colaterais. Então, a economia toda começou já a ficar um pouco mais complicada e está difícil para todo mundo. Isso nos causa angústia, nos causa ansiedade. E a gente conhece o caminho, a gente conhece quem pode nos dar a solução. Imagine aquelas pessoas que não conhecem, aquelas pessoas que não conhecem a Deus, que não sabem que Deus pode resolver todos os nossos problemas. Talvez não do jeito que a gente queira, não da forma como a gente está pensando, mas Ele pode sim, e Ele nos ampara a resolver os nossos problemas. Essas pessoas precisam acreditar, precisam encontrar esse caminho. E é uma excelente oportunidade, nesse momento de pandemia, para a gente pregar o Evangelho e falar das boas novas de salvação. Falar que em Cristo, sim, nós temos esperança. Em Cristo, sim, nós temos perspectiva de futuro. Em Cristo, sim, nós podemos estar em paz, mesmo no meio dessa confusão que estamos vivendo. Ele pode, sim, nos dar uma liberdade, né, de
ficar tranquilo, né? Ele nos dá liberdade de falar direto com ele, então a gente tem essa tranquilidade de poder falar com quem realmente pode resolver. E Deus nos ama. O amor de Deus é incondicional, tão incondicional que mandou o seu Filho ao mundo para morrer por nós. O texto que a nossa lição sugere é o texto de 2 Reis 2, de 19 a 22. Ele conta aqui um dos eventos com o profeta Eliseu, lá no Velho Testamento, muito antes de Cristo. Eliseu foi sucessor de Elias. E então aqui tem uma citação, tem várias histórias a respeito de Eliseu, e uma delas falava da cidade de Jericó. Eliseu torna saudáveis as águas de Jericó. Versículo 19 diz assim, 2 Reis 2, versículo 19. Os homens da cidade disseram a Eliseu: eis que é bem situada esta cidade, como vê o meu senhor. Porém as águas são más e a terra é estéril. Ele disse: trazei-me um prato novo e ponde nele sal. E lhe trouxeram. Então saiu ele ao manancial das águas e deitou o sal nele. E disse: assim diz o Senhor, tornei saudáveis estas águas. Já não procederá daí morte nem esterilidade. Ficaram, pois, saudáveis aquelas águas até o dia de hoje, segundo a palavra que Eliseu tinha dito. A situação aqui era uma situação bem talvez semelhante ao que nós estamos vivendo. Há uma pandemia assolando a nossa sociedade mundial, não só a sociedade brasileira, e por conta dela estamos sim em nossas casas, estamos sim em nossos lares, evitando sair, evitando uma série de coisas e tendo uma série de dificuldades. Os casos de violências domésticas aumentaram por conta da pandemia, os casos de separação estão aumentando e aumentarão com certeza, problemas de depressão e outros que vêm a reboque disso, né, com certeza estão acontecendo. E aqui a situação é uma situação bem semelhante, uma cidade que estava com um problema crônico no seu abastecimento de água. E Eliseu, profeta de Deus, foi chamado a resolver. Essa é a lição 12 da revista Palavra e Vida, edição 66. A revista Palavra e Vida é editada pela Convenção Batista Fluminense e distribuída gratuitamente pelo site batistasfluminense.org.br em formato de arquivo, PDF. Então você pode acessar o site e baixar a revista lá para estudar conosco ou de outra forma que preferir. Essa edição 66 tem por título Esperança em Tempo de Quarentena. Foi escrita para essa situação que nós estamos vivendo agora, um estudo até temático dentro da estrutura atual. Essa lição número 12 tem por tema Deus é a única solução para curar a sociedade e foi escrita pelo pastor Hamilton Ribeiro Vargas, o diretor executivo da Convenção Batista Fluminense. Bom, o texto que lemos aqui, então, como eu disse, fala de Eliseu. Eliseu era um profeta. Ele esteve muito tempo com o profeta Elias como seu ajudante. E no mesmo capítulo, no início, lá pelo versículo 9, fala que Elias é levado ao céu e Eliseu pede a porção dobrada do espírito de Elias. Ou seja, ele queria, ele vislumbrava, ele via que queria ser alguém tão próximo de Deus como Elias era. Então Eliseu pediu a Elias essa bênção, né? E Eliseu então se tornou rapidamente então uma referência de profeta naquela cidade. Existiam ali outros profetas, ele fala que os discípulos dos profetas procuram Elias, depois isso no versículo lá pelo versículo 15, e Eliseu está ali
dizendo que não era para procurar, que ele não estava, o pessoal insiste. Enfim, tem uma história aqui antes que mostra que existiam outros profetas na cidade. Porém, Eliseu tinha, vamos dizer assim, uma proeminência, ele tinha um certo destaque ali, talvez por ser servo, estar muito próximo de Elias. Por conta disso, o versículo 19 começa assim: os homens da cidade disseram a Eliseu. Os homens da cidade foram procurar Eliseu. E o primeiro tópico da nossa lição fala: busque a orientação de Deus. Como Eliseu era um profeta e, como eu falei, proeminente, as pessoas enxergaram nele como a presença de Deus naquele local, um representante de Deus. É ruim usar a palavra representante, porque tem muito mais significado. A gente às vezes dá uma impressão de divino ao que é humano, né? É santo, divino não é Deus. Divino vem daquilo que é de Deus, né? Eliseu, Elias eram santos no sentido de serem separados, santos como nós devemos ser, né? Ser de santos porque eu sou santo. Então devemos ser separados para a obra de Deus e como representantes de Deus nesse sentido, alguém pelo meio do qual pode-se conhecer e entender e achar o caminho para encontrar o caminho para Deus. Então, pelo meio do qual se pode achar o caminho é Jesus. Então, a gente tem que estar ali apontando para a salvação que Jesus pode dar às pessoas. E Eliseu, como profeta, foi procurado por aquelas pessoas. Foi procurado por quê? Por que alguém é procurado para resolver ou para tentar resolver ou para buscar uma solução? Porque quem procura enxerga naquela pessoa algum tipo de referencial. Tem que achar um referencial, tem que enxergar um referencial de segurança, de tranquilidade, alguém que tem a solução para os problemas ou sabe quem tem, alguém que tem calma e paciência para ouvir, alguém que tem calma e tranquilidade para aconselhar, que não sai dando conselhos destrambelhados, né? Vai com calma, com paz, com tranquilidade, num determinado caminho, um caminho que várias vezes se verifica que deu certo. Essas pessoas geralmente são tidas como pessoas que têm ali bons conselheiros, boas pessoas que sabem dar bons conselhos e apontar bem o caminho. No caso aqui, Eliseu foi procurado porque a sua postura, ela apontava para a postura de alguém que tinha um contato com Deus, que conhecia quem podia resolver o problema. Será que eu tenho sido visto pelas pessoas como alguém que conhece quem sabe resolver os problemas? Será que as pessoas me procuram trazendo seus problemas, não porque eu tenha poder para resolver, mas elas encontram em mim uma certa tranquilidade, uma certa paz, uma certa confiança de que eu vou trazer alguma coisa que vai ajudá-lo a encontrar Deus e resolver os seus problemas? Eliseu estava nessa situação. Eles sabiam que ele era o homem de Deus, né? E que ir ao seu encontro significava ir ao encontro de Deus ou ser encaminhado ao encontro de Deus. Muitas vezes a gente quer falar com alguém que a gente não conhece e procura um camarada no meio do caminho. Você vai falar com um grande executivo, você tem que passar pela secretária dele. A secretária vai filtrar se vai deixar ir ou se não vai deixar, não é isso? O assistente, o assessor, vai ali dosar, vai, não vai, agora não pode, agora não dá, vai fazer aquele filtro. Então, muitas vezes a gente precisa dessa pessoa intermediária ali para mostrar o caminho. Não é através de mim que alguém vai ser salvo, de forma alguma. Mas será que as pessoas me veem como alguém que conhece a Deus, alguém que conhece a Cristo,
alguém que sabe chegar e sabe apresentar Cristo para as pessoas, as pessoas muitas vezes buscam Deus como o último recurso, né? Quando não tem mais solução, resolvem orar. E não era assim, resolvem buscar a Deus, não era para ser assim. Elas têm que buscar a Deus como o recurso que realmente vai resolver, né? E quando eles buscam, eles têm que buscar a pessoa certa, aquela que de fato tem o acesso a Deus. Acesso para... Não que as pessoas têm que acessar a Deus por mim, não é isso. Mas elas precisam enxergar uma comunhão boa minha com Deus, entende? Elas precisam enxergar que eu consigo estar na presença de Deus o tempo todo. E eu posso trazê-las à presença de Deus, eu posso indicá-las como chegar à presença de Deus. Eu posso, enfim, servir de modelo também é muito pesado, mas ajudá-las a chegar à presença de Deus. Jesus disse que somos o sal da terra e luz do mundo. É para ser diferente, sabe? É para fazer diferença no sabor, é para iluminar o ambiente. Será que eu tenho sido assim? Isso é um questionamento que deve preocupar todos os crentes. Deve preocupar a você e a mim também. Será que eu tenho sido referencial para os outros? Eliseu foi, sem dúvida. Ele era um profeta em Israel no século 9 a.C., então bota 900 anos ali antes de Cristo. E o seu ministério foi bem grande, passou muito tempo como profeta, então ele pegou ali vários reis, ele está no livro de Reis, né, no 2 Reis 2, então ele pegou vários reis ali, e era o sucessor de Elias, como eu falei. Aqueles homens, então, nos ensinaram algumas lições, o texto nos ensina algumas lições bem interessantes. A primeira delas, sim, os homens da cidade disseram a Eliseu. Os homens juntos foram até Eliseu. É interessante que quando o problema afeta uma sociedade, não adianta tentar agir sozinho, é necessário agir em grupo. Quer exemplo maior do que a gente está passando hoje? A pandemia nos obriga a fazer algumas coisas em grupo. E quando a sociedade não quer fazer, vem uma autoridade e impõe. Por quê? Porque é saúde, é uma questão de saúde pública. Tem que ficar em casa, tem que sair de máscara, tem que usar o álcool em gel, tem que ter um número de pessoas dentro das lojas, dos supermercados limitado, e a gente tem que cumprir essas coisas. Eu não acredito em nada disso, é tudo besteira. Tá, cumpra para que você não infecte outra pessoa e outra pessoa não venha morrer por sua culpa. Então a gente tem que agir em grupo. E aqueles homens não agiram sozinhos, aqueles homens agiram em grupo. Eles levaram o problema a Eliseu. E qual era o problema? Eles disseram: eis que é bem situada essa cidade, como vês, meu senhor, porém as águas são más e a terra é estéril. Não tinha uma solução para eles, aparente naquele momento, para a baixa qualidade das águas. Eles não tinham aquela solução, não sabiam. Pode ser que hoje a gente tenha aí processos químicos, físicos, para transformar uma água horrível numa água boa. Tem, né? A gente sabe que se eu pegar a água e ferver, ela fica potável. Até aí tudo bem. Porém, potável, mas não necessariamente não saudável. Porque a gente sabe que, por exemplo, se tiver alumínio na água, alumínio é cancerígeno, né? Então, vai ao longo do tempo trazer câncer. Eu ferver a água vai matar micro-organismos, mas não vai tirar alguns produtos químicos da água que são venenosos. Então, algumas coisas precisam ser feitas de outro jeito, tem que ter outro tipo de reação para tratar a água. Naquela época não se tinha nada disso, não se tinha solução humana para aquilo ali. E a cidade
era uma cidade boa, era uma cidade forte, era uma cidade fortificada, né? E para eles aquele problema parecia impossível, não havia solução humana. A pandemia, nesse momento, ainda aparenta ser um problema impossível de se resolver. Tem várias tentativas de solução e vários países estão agindo juntos durante esta pandemia, buscando remédio, buscando vacina, buscando solução. Mas essas coisas, a solução nesse momento para o ser humano parece impossível. Já viram que paralelo interessante entre a pandemia nossa e as águas de Jericó, né? Os homens foram procurar o profeta, porque eles sabiam de uma coisa: se alguém podia resolver, era Deus. Marcos 10, 27, para os homens é impossível, mas não para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. Então, existe com certeza uma solução para a pandemia e nesse momento a solução que nós temos é centrada unicamente em Deus. Deus pode nos orientar. Mas os médicos vão achar um remédio? Podem achar? Podem. Orientados por Deus também podem, né? E acham até mais rápido. Então, a gente precisa entender e precisa estar atento que quando estamos com problemas aparentemente ou realmente impossíveis para nós, precisamos nos unir com os nossos irmãos em oração e buscar a ajuda de Deus. É Deus que vai nos dar a solução. Aquele povo não tinha a solução para a água da cidade. A cidade era uma cidade boa, a cidade era uma cidade grande, bem situada, mas eles não tinham nenhuma solução para ele. A Bíblia relata lá no livro de Neemias, né, que a alegria do Senhor é a nossa força. Então, temos que confiar em Deus e temos que ter ânimo nas coisas que Deus há de resolver, de executar na nossa sociedade, no nosso tempo. Era interessante que a situação, como eu falei, da cidade não era uma situação má, era uma cidade grande. Eles falam que eis que é bem situada essa cidade, como vê o meu Senhor. Jericó era uma cidade grande, era uma cidade localizada num ponto alto, num ponto de dominância. Os montes eram bons pontos para localizar as cidades antigamente, porque você poderia ver o inimigo se aproximando de longe. Então, antes que ele chegasse, você tinha tempo para mobilizar o seu exército, isso dava segurança à cidade. Então, Jericó, ela era bem localizada, ela era uma cidade com muralhas, bem fortificada. A Bíblia, até a conquista de Josué, a Bíblia narra que era uma cidade mais protegida da época. E há uma tradição histórica que diz que Jericó é a cidade mais antiga do mundo. Então veja, não era uma cidade qualquer, não era uma cidade que tinha pessoas pobres, enfim, é uma cidade que tinha recursos, tinha muitos recursos, tinham pessoas com poder aquisitivo, com dinheiro, tinham com certeza sábios, tinham doutores, enfim, tinha muita gente boa naquela cidade que poderia e conseguiria resolver a maior parte dos problemas. Mas esse problema não tinha solução para eles. Os recursos disponíveis não conseguiam trazer uma solução para o problema da água. E olha de novo que interessante, os recursos disponíveis hoje, mesmo com todos os investimentos governamentais, nós não conseguimos, de repente, uma solução de remédio, de vacina para a pandemia. Aliás, quando uma solução for delineada, ainda vai demorar um tempo para que essa solução seja fabricada, distribuída, testada, espalhada por todo o mundo. Até que a gente tenha certeza
que realmente funciona. Volto a dizer, a gente ouviu muito falar nesses tempos da gripe espanhola de 1920. Cuidado, a gripe espanhola foi de janeiro de 1918 a dezembro de 1920. Foram 3 anos. Ah, mas naquela época tinha menos recursos. Sim, naquela época tinha menos recursos. E conseguiram uma vacina? Conseguiram uma vacina. É a famosa vacina do H1N1 influenza, que a gente tem até hoje circulando em nosso meio, 100 anos depois. Então, veja que não é uma coisa simples de resolver, é uma coisa que vai demorar. Infelizmente, é um problema que para a gente parece impossível de resolver. Versículo 19 diz lá, a cidade é boa, mas as águas são más e a terra é estéril. Ou em outro termo aqui, outro texto, né? Mas a água não é boa e a terra é improdutiva. Aborto espontâneo, enfermidades e mortes eram atribuídas à água naquela época. Até a questão da esterilidade do solo era atribuída à qualidade da água. De fato, existem alguns problemas que são transmissíveis pela água. Falei agora há pouco do alumínio na água, que é cancerígeno. Existem outros materiais venenosos que não são organismos, que são produtos químicos, que se ingeridos causam problemas de saúde grandes, envenenam o ser humano, né? E ali a gente tinha esse problema de uma água, o problema da cidade era atribuído à água, esterilidade da terra, saúde, gente morrendo cedo, né? E era atribuída à água. A gente vê, por exemplo, que realmente algumas doenças, o cólera, diz que mata 95 mil pessoas por ano, né? E é uma doença que é transmitida pela água e por alimentos contaminados. Então, você vê que existem, de fato, algumas doenças, até hoje nos nossos dias, em que se espalham e contaminam e diminuem a qualidade de vida, a idade de uma população por conta da baixa qualidade da água. Eu lembro ainda da experiência do Haiti também, não tinha muitas água, a água era rara e a idade média da população era 40 e poucos anos de idade, 47 no máximo. Então, a gente vê que as condições ali precisam melhorar, né? O historiador Joséfo, né, citado ali pelo comentário do Antigo Testamento Chaplin, tudo ali era infrutífero, as mulheres, os animais e as árvores. Tudo que entrava em contato com aquelas águas sofria com aquela experiência, né? As fontes de morte atuais precisam ser curadas na origem, na fonte da vida, que é Jesus. Então veja, ali havia um grande problema. E um problema que nenhuma condição econômica, social, política, nada poderia resolver aquele problema das águas. E nesse primeiro versículo a gente vê que os homens agiram em grupo, não sozinhos, não isolados. Talvez tenha sido a última solução, não a primeira. E eles buscaram a presença, a solução em Deus através de Eliseu, né? E, de fato, ali, o primeiro tópico nos diz buscar a orientação de Deus. De fato, quem pode nos dar a solução para qualquer problema é Deus. João 7,38, quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Então, veja que a solução é Cristo, a solução estava e era com Deus. O segundo tópico fala aqui, resolva os problemas na origem, versículo 21. Olha que curioso que Eliseu fez. Então disse, trazei-me um prato e pão de sal, e o trouxeram. Então, versículo 21, saiu ele ao manancial das águas e deitou o sal nele. Eliseu foi lá na nascente da água para tentar ou para resolver o problema lá. Se o problema estava na água, vamos aonde a água nasce. Então ele foi à fonte da água.
e atacou o problema na raiz. Sabe, se a gente atacar o problema pelos sintomas, a gente resolve os sintomas, mas não resolve o problema. Eu vejo aí que existem algumas doenças que a gente não trata, simplesmente não trata. Né? E quando você pegou uma virose, como é que você toma remédio para virose? Que remédio que é para virose? Remédio para dor de cabeça e febre. É o que se chama de tratamento sintomático. Você vai no médico para ele te dizer que não vai fazer nada, que é só esperar. E se passar 3 dias e não evoluir, então você volta. Isso é o clássico da virose. Né? E para a virose mesmo, geral, não há uma solução. Então, vários problemas são resolvidos assim, sintomático. Mas o sintomático ele não resolve o problema. No caso da virose, ela se resolve por si mesma. A gente precisa atacar o problema na origem. Entender o que é o problema. Não tentar tratar os sintomas. Eu tenho questionado há bastante tempo, algumas igrejas colocam às vezes metas de crescimento. A igreja precisa dobrar a sua membresia. Eu particularmente acho ruim esse tipo de abordagem, porque quem dá o crescimento para a igreja é Deus. A gente tem a missão nossa não é aumentar o número de membros da igreja. Nossa missão é ir pregar o evangelho. E aqueles que forem convertidos, se converterem, a gente faz discípulos, a gente discipula. Né? Então, eu não tenho que me preocupar com o resultado numérico do meu trabalho. Até mesmo porque um planta, outro colhe, mas a obra é de Deus. Eu tenho que cumprir a missão. Vamos buscar meios mais efetivos. Sim, vamos buscar meios mais efetivos de cumprir a missão. Mas eu não posso me preocupar, eu não posso olhar o resultado numérico como resultado do meu trabalho para reavaliação daquilo que eu estou fazendo. Então a gente precisa entender que o problema ele tem que ser tratado na sua raiz, não no seu sintoma. Ter muitos membros na igreja não quer dizer uma igreja viva e eficaz, e muitas vezes, e infelizmente, ter membro na igreja não quer dizer nem que eles são crentes. Infelizmente, é uma coisa que a gente vê hoje no nosso dia a dia. Mas sempre teve gente em nossas igrejas, batizadas, tomando ceia e tudo mais, que não eram crentes, infelizmente. Mas quem conhece o coração é Deus, não somos nós. Nós temos a obrigação de cumprir a missão, ir e pregar. Mas voltando então aqui ao problema. Então, Eliseu foi na raiz do problema. Ele foi lá e no manancial, numa outra tradução, então ele saiu ele ao manancial das águas e deitou sal nele. O que ele fez para resolver o problema? É interessante que ele colocou um prato de sal, pegou um prato novo, não pediu um prato novo, não usado, encheu de sal, foi até o manancial e jogou sal no manancial. Por quê? Não tem um porquê muito grande, porque o sal misturado com isso fez aquilo, criou e fez e aconteceu. Talvez ele tenha usado o sal ali só por um simbolismo, talvez ele tenha usado o sal por uma referência que se tinha, né? O sal há muito tempo, há tempos antigos, era utilizado para conservar alguns alimentos. Então, até esse tempo a gente tem a famosa, conhecida carne de sol, em que a gente coloca sal, salga a carne para que conserve, né, e ela não e as bactérias ali não ataquem ali a carne. Ou então quando a gente vai comprar o bacalhau, né, o famoso bacalhau, aquele peixe é um peixe salgado. Por que sal? Para conservar o alimento. Então o sal tem essa propriedade de evitar a propagação de alguns organismos, né? Então ele tinha, vamos dizer assim,
tinha esse simbolismo, esse valor medicinal da época. Ele era entendido dessa forma. O camarada estava machucado, ia na água vai na água salgada, cicatriza rapidamente. Então tem esse valor medicinal, que era conhecido na época, e tem o valor simbólico. Jesus disse que a gente tinha que ser o quê? O sal da terra. Então tinha que fazer a diferença, tinha que salgar, tinha que funcionar como sal, a gente tinha que servir para conservar, a gente tinha que servir para fazer toda a diferença que o sal faz. Então tem esse simbolismo do sal, né? Mateus 5,13a, vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não tem como, né? Se o sal perder o sabor e virar uma coisa qualquer, um pó branco qualquer, não vai servir de nada, como diz a Bíblia, a não ser para ser pisado. Veja que Eliseu então usou essa ferramenta, esse simbolismo, mas ele sabia muito bem que aquele sal que ele estava colocando ali no manancial não era um sal místico, não era um sal poderoso, não era um sal abençoado, um sal que tinha poderes paranormais, extranormais, extraterrenos, místicos. Não era nada disso. Era sal. Foi só sal, colocou sal. Por que sal? Porque é como se ele estivesse aplicando remédio na ferida. Era o que se fazia na época. Era o que se tinha na época. Então ele foi lá e colocou sal, um prato de sal na fonte. Mas ele sabia que não era o sal que ia resolver o problema. Ele sabia que não era nada daquilo ali que de fato iria resolver o problema. O que ia resolver era Deus. Veja que Jesus, em algumas vezes, foi curar cego, cuspiu do chão, pegou, fez lama, botou no olho, enfim. Ele também usou de outros meios ali, de repente, para materializar ali uma ação, para dar um sentido de concreto, para trazer uma imagem concreta àquela ação, talvez, né, para que as pessoas pudessem ter fé. São diferentes níveis de fé. Veja, teve um episódio que um centurião foi ter o encontro de Cristo, se não me engano foi um centurião, e que pediu que orasse por sua filha, ou seu servo, agora não estou lembrando. E Jesus, eu vou lá, não precisa ir lá, é só orar. É só uma palavra sua já é suficiente para que cure. Veja que aquela pessoa tinha um nível de fé, tinha uma fé que entendia que não era necessário Cristo ir em pessoa, em carne e osso, até o enfermo, para colocar a mão e transmitir algum poder. Não era necessário, apenas a palavra, apenas a vontade, apenas o poder de Deus era suficiente para isso. Eliseu tinha completa consciência disso, mas talvez fosse necessária a elucubração minha, ideia minha, talvez fosse necessário concretizar aquilo de alguma forma, ter uma forma concreta para que aquela fonte de água se tornasse uma fonte de vida. Aquela fonte de água estava sendo uma fonte de morte. Né? E Eliseu foi utilizado por Deus para transformá-la em fonte de vida. Como é que está a nossa situação? Será que a gente tem tido fontes de morte ao nosso redor? Será que a gente tem aquelas pessoas ao nosso redor que está tudo ruim, nada presta, né? E vão se arrastando e vão pegando os probleminhas e transformando num problemaço? Vira um negócio assim, torna um muro intransponível e aumenta o problema. Né? Então, a gente precisa ter atenção a isso, a gente precisa saber que a gente tem um Deus todo-poderoso e que esse Deus todo-poderoso pode nos dar a solução dos mais diversos problemas, para nós e para aqueles que nos cercam. A gente precisa estar fazendo parte da solução, não fazendo parte do problema. Já ouvi essa expressão lá atrás, o
pastor colocou aqui, o pastor Hamilton colocou aqui, né? Eliseu viu não apenas o problema, mas foi parte da solução na origem, mostrando que as cidades podem ser transformadas pelo milagre do Senhor. Fazer parte da solução ou fazer parte do problema. Já ouviram essa expressão? É bem interessante. É quando você tem um problema e você só consegue dizer as coisas ruins que vão acontecer com ele. Olha, essa pandemia vai espalhar e vai matar todo mundo e não vai sobrar ninguém e a terra vai ficar arrasada. E você não está ajudando em nada. Falar isso, fazer isso não está ajudando em nada. O que você pode fazer para que a solução seja buscada? Foi dito que tem que ficar em casa, então fique em casa. Não adianta ir para a rua e aumentar ou piorar o problema. Então temos que ser parte da solução. Tá, tem um problema, não estou ignorando. Agora, o que a gente pode fazer para resolver? Quem pode resolver como? É só Deus? Então vamos orar, vamos levar a Deus. Vamos levar o problema a Deus porque Ele pode resolver. Terceiro tópico da nossa lição fala: confie no poder da palavra. Versículo 21b e 22. Assim diz o Senhor: sararei a estas águas, e não haverá mais nelas morte nem esterilidade. Eliseu foi lá e colocou o sal na água, talvez, como disse, um simbolismo ali, uma forma concreta de mostrar que ele estava fazendo alguma coisa, né? Senão você não fez nada, né? Nem fez nada, né? Então está fazendo alguma coisa, botando sal na água. Mas não era o sal que ia salvar ou ajeitar aquela água ali. Era o poder de Deus. Ele disse que a água estaria limpa porque Deus assim falava. Assim diz o Senhor. Né? Então, versículo, lendo na minha tradução: então saiu ele ao manancial das águas e deitou sal nele. E disse: assim diz o Senhor, tornarei saudáveis estas águas. Já não procederá daí morte nem esterilidade. Eliseu, ele tinha autoridade. Eu tenho medo dessas palavras, porque as pessoas têm usado isso de forma bem complicadas hoje, né? As pessoas hoje falam algumas coisas e as coisas acontecem sem um propósito, ou querem que as coisas aconteçam sem um propósito de Deus, e querem usar uma autoridade que de fato não foi Deus que deu. Então, assim diz o Senhor, é uma coisa complicada de dizer. Eliseu tinha que ter uma fé, ele tinha que ter uma certeza de que aquilo que ele estava fazendo, da forma como ele estava fazendo, era realmente a vontade e a promessa de Deus. A coisa se cumpriu não porque Eliseu colocou sal, não porque foi o sal na fonte, não porque ele disse assim foi o Senhor, sim diz o Senhor, mas porque o Senhor assim quis. E Eliseu tinha um relacionamento com Deus a ponto de conseguir entender, a ponto de conseguir ouvir claramente a voz de Deus, a vontade de Deus para aquilo que estava sendo realizado. Então, fica aí um alerta para o irmão. Né? Nem todo mundo que diz que é vontade de Deus ou que é promessa de Deus, de fato é vontade ou de fato é promessa. Nem tudo o que as pessoas falam dizendo que Deus disse, de fato Deus disse. Então, cuidado. A gente tem que ter cuidado e atenção para aquelas pessoas que de fato têm um relacionamento integral com Deus. A gente corre muitos riscos hoje, porque muitas pessoas estão espalhando por aí informações, promessas de Deus que não estão na Bíblia, que não foi Deus que falou, que não era a vontade dele. Então, temos que ter muita atenção, muito cuidado. São os falsos profetas, né? Nenhuma das boas promessas do Senhor, o seu Deus,
deixou de se cumprir. Todas se cumpriram, nenhuma delas falhou. Isso aí foi em Josué 23:14. Sim, mas Deus falou claramente a Josué que estaria com ele. Cuidado! Deus realmente está falando com essa pessoa que está te dizendo aí que Deus está fazendo, vai fazer e vai acontecer? Não temos uma facilidade de entender isso nos nossos dias. Temos alguns pregadores, alguns pastores, alguns missionários que a gente enxerga, eu falo alguns, né? Porque infelizmente tem vários casos aí, tem vários contra-exemplos aí de situações em que não se enxerga a presença e a interação de Deus naquele assunto, né? O sal ali funcionou apenas como um meio, como um simbolismo. Na realidade, só deu resultado porque a vontade de Deus estava naquilo ali. Eliseu sabia da vontade de Deus e o poder de Deus é que agiu naquele lugar, naquela situação para resolver a questão da água, né? O poder de Deus é eterno, a palavra dele é eterna. Aquilo ali foi algo pontual e temporário. Será que a gente tem sido identificado por aquelas pessoas que nos cercam como alguém que pode falar sobre a vontade de Deus? Será que eu tenho sido identificado assim? Será que as pessoas me buscam para falar comigo, vamos dizer assim, como se eu pudesse ligá-las a Deus ou levá-las ou indicar como é que chega em Deus? Não, eu não quero ser Cristo de jeito nenhum, não posso ser Cristo, não é essa a ideia. Mas elas precisam enxergar na gente uma diferença. Eles precisam enxergar na gente alguém que está seguindo a Deus, seguindo a Cristo e fazendo a sua vontade. A identidade primária do cristão é amor a Deus e amor ao próximo. Será que eu tenho demonstrado no meu dia a dia, nas minhas atitudes, esse testemunho de amor? Será que as pessoas enxergam isso? Eu preciso identificar isso. Eu preciso me autoavaliar, como dizem, né? E verificar se o que eu estou fazendo tem de fato levado as pessoas a esse entendimento. Será que de fato Deus tem falado por mim? Será que de fato eu posso dizer isso aqui é a vontade de Deus e vai se cumprir dessa forma, né? Ou será que não? O sal transformou pelo poder de Deus aquelas águas. E nós podemos transformar a nossa cidade, a nossa sociedade, o nosso bairro onde vivemos, a comunidade, as pessoas. Nós podemos transformar os nossos ambientes. Jesus disse, eu vou repetir, né? Somos sal da terra, e se o sal não salgar, para que serve? Para ser lançado fora e ser pisado. Nós temos que ter essa função. Nós temos que ser agentes transformadores. Olha só, essa palavra é importante, ela é necessária. Nós temos que ser agentes transformadores de onde nós estamos. Como? Pregando o evangelho, dando testemunho, agindo com amor. E olha que quando a gente fala agir com amor, agir com amor é muito bom, muito fácil. Não. Agir com amor a quem está necessitando, fazer um ato de caridade, eu diria que é até mais fácil. É mais difícil agir com amor com a pessoa que me irrita, com a pessoa que está me enchendo a paciência todo dia, com aquela que eu quero perder as estribeiras fácil. Pessoal de casa é impagável, né? Porque a gente convive no nosso dia a dia em casa e a gente perde a paciência com os de casa muito mais fácil. Não é assim? Todo mundo é assim, a gente sabe, né? Mas a gente precisa agir com amor.
com amor, com calma, com paciência, e a gente precisa ser o agente transformador do ambiente em que nós estamos. De repente, até tinha um problema na água que o sal reagiu e eliminou e tirou, enfim, pode ter acontecido, pode ser realmente que a reação do sal naquela água ali tenha eliminado ou por algum motivo tenha resolvido o problema numa reação química. Mas era uma fonte, né? Mais difícil. Mas enfim, isso aí é meio irrelevante. Até mesmo porque como é que Eliseu ia saber que sal ia resolver aquilo, né? Mas o sal foi usado ali como agente transformador, né? E nós precisamos ser este sal, começando aonde estamos. A gente fala muito de missionário, missões estaduais, nacionais, missões mundiais, mas nós temos por obrigação, por missão, temos essa incumbência de sermos missionários locais, na nossa casa, na nossa família, na nossa escola, no nosso trabalho, na nossa faculdade, no nosso bairro, na nossa vizinhança. Temos que ser esse agente transformador. Note que Eliseu usou um prato novo. Né? É interessante, né? Parece estranho. Mas por que ele usou um prato novo? Talvez também um simbolismo. Nós podemos ser pratos novos, purificados pelo sangue de Cristo que morreu na cruz por nós, né? E purificados na mão de Deus, podemos ser instrumentos dessa transformação. Precisamos nos colocar à disposição de Deus. Existem fontes de morte, dor e angústia e agonia onde nós estamos. E será que a gente vai continuar na situação que estamos? Ou será que a gente vai continuar? Talvez não, pode ser que tenhamos, né, sejamos, muitos de nós já sejamos agentes transformadores. Mas a gente tem que buscar isso mais e mais. A gente tem que buscar mais, de forma mais arraigada, ser agente de transformação, ser instrumento na mão de Deus. Uma hora a gente está, às vezes a gente foge da mão de Deus e se coloca numa situação que não é muito bem usado por Ele. Precisamos estar o tempo todo nos colocando nas mãos de Deus. Como agentes dessa transformação, a gente precisa chegar às pessoas que nos cercam, para que elas consigam enxergar e entender e achar este caminho que é Cristo. O Espírito do Senhor está sobre nós e nos ungiu para isso. Isaías 61, de 1 a 3, né? A passagem que Jesus leu lá, o Espírito do Senhor está sobre mim porque Ele me ungiu a pregar boas novas aos quebrantados. Enfim, nós temos essa missão. Nós precisamos estar à frente deste trabalho, deste desafio. Precisamos ser agentes de transformação. O momento é extremamente oportuno, o momento é excelente para que possamos pregar o Evangelho. Mas eu estou passando por problemas. Todos nós estamos passando sim por problemas, alguns problemas, todos nós estamos. Mas a gente precisa estar atento à oportunidade daquelas pessoas que precisam ouvir da sua palavra. Para pensar e agir, proclamemos a palavra de Deus com autoridade, como fez Eliseu. Autoridade não é encher o peito e dizer, eu declaro que... Não é nada disso. Autoridade é conhecer a palavra, autoridade é saber o que a gente está falando, por que a gente está falando e ter essa experiência pessoal com Deus. A gente muitas vezes, como eu falei, se estressa, se preocupa e esquece de entregar as coisas na mão de Deus. Essa semana eu tive 2 dias aqui que eu acordei de manhã e simplesmente orei para que Deus me deixasse, me fizesse o dia ser feliz. Por quê?
problemas, e às vezes a gente pega um probleminha assim, transforma num problemão assim, e não está na nossa mão, mas a gente quer resolver e não resolve. Né? E nesses dias, foram dias que eu acordei de manhã e o problema estava resolvido, estava encaminhado. A gente chega lá, vai, e aí aquilo ali aconteceu isso, a gente vai fazer desse jeito, pode ser assim, pode, e resolvemos o problema. Um negócio que era gigantesco tornou-se algo totalmente contornável. Ó, que coisa interessante. Mas por quê? Porque a gente não leva as coisas para Deus para entregá-lo. Precisamos ter autoridade na palavra, mas precisamos nos colocar como meios para que Deus nos use. Somos o sal da terra, e como sal da terra precisamos salgar, normal, né? E a gente precisa, ele bota aqui, acho interessante, redescobrir e praticar essa convicção. Temos que ter isso em mente. A gente esquece das coisas com muita facilidade. Tem que ter, ó, sal da terra, luz do mundo. Eu sou sal, eu sou luz, e tem que ser desse jeito, daquele. Busquemos a orientação de Deus. Buscar a orientação de Deus. A gente tem que estar sempre conversando com Deus. Lembra da lição anterior? Presença suficiente. Deus está aqui conosco o tempo todo, ao nosso lado, andando conosco, o tempo todo podemos estar com eles. É a gente que deixa eles de lado, mas a gente tem esse acesso o tempo todo. Então a gente precisa estar buscando a orientação de Deus. Deus orienta, Deus faz, Deus nos coloca no caminho. E quando a gente tem essas experiências, aí sim que a gente tem autoridade para falar como fez Eliseu. Resolva os problemas na origem, né? Não nos sintomas. Não adianta resolver as consequências dos problemas, os sintomas que ele está aparecendo. Temos que ir na origem e confiemos no poder da palavra de Deus. Ela funciona, com certeza, ela é viva e eficaz. Ela é uma faca, né, cortante, afiada. A palavra de Deus é viva e eficaz, e Deus é fiel. Deus há de cumprir todas as suas promessas para conosco. Graças a Deus por isso. Agora temos que ter, sim, autoridade e nos colocar na mão de Deus para que possamos ser usados como meios nas suas mãos. Que Deus nos abençoe e nos ajude a estar no centro da sua vontade e ser instrumentos para a solução, agentes transformadores da nossa sociedade. Amém.